Olá! Você já parou para pensar no que significa de verdade ser uma nova pessoa? Sabe, o livro de Colossenses, lá no capítulo 3, nos dá um mapa, um guia fascinante para uma renovação espiritual bem profunda. Então, bora juntos desvendar os passos dessa jornada de transformação. A pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente esta. Afinal de contas, qual é o caminho para essa tal renovação espiritual? As escrituras dão pistas bem claras, e é isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender a renovação, primeiro a gente precisa olhar para o nosso ponto de partida. A Bíblia chama isso de velha natureza. Pensa nela como se fosse o nosso modo padrão antes da transformação, sabe? Um eu que é guiado por impulsos, por comportamentos que acabam nos afastando de uma vida plena. É essa base que precisa ser mudada de verdade, desde a raiz. E como é que essa velha natureza aparece no nosso dia a dia? O texto de Colossenses é bem direto ao ponto. Ele fala de atitudes concretas. É a ira que explode sem controle, a maldade que machuca os outros, a difamação que acaba com a reputação de alguém e, claro, as palavras que corrompem. Essas são as marcas visíveis da vida que precisa ficar para trás. A ira, especificamente, é um ponto-chave aqui. A carta de Tiago nos dá uma lição muito clara sobre isso. A raiva humana, do nosso jeito, não constrói o tipo de mundo justo que Deus deseja. Nossas reações de cabeça quente, elas entram em conflito direto com o caráter paciente e justo que a gente é chamado para desenvolver. Mas aí vem o ponto de virada, o momento da grande mudança. O texto em Colossenses nos dá duas palavrinhas cheias de poder e esperança. Mas agora. Essa expressão, tão simples, marca o fim de um capítulo e o começo de algo totalmente novo. É o sinal de que aquela condição antiga não é o nosso destino final. E qual é o destino dessa jornada? É o que a Bíblia chama de nova natureza. Pensa nisso como uma vida redesenhada em Cristo, refletindo o caráter de Deus em justiça, em santidade. É um jeito novo de ser, onde o poder do pecado é quebrado e a gente começa a viver em harmonia com o propósito de Deus. Olha, o contraste entre o antes e o depois é impressionante. De um lado a gente tem o velho eu, dominado pelo pecado, preso a uma obediência só por fora, sabe? A tal da letra da lei, que é só cumprir regras sem mudar por dentro. E do outro lado surge o novo eu, renovado em Cristo, vivendo uma santidade que vem de dentro, do coração. A transformação é completa, mexe com quem a gente é e com o jeito que a gente age. Para ilustrar essa mudança de um jeito bem poderoso, a Bíblia usa uma metáfora ótima, a de trocar de roupa. Imagina só, você tirar roupas velhas, sujas e vestir roupas novas, limpinhas. É exatamente essa a imagem da conversão espiritual. A gente se despede do que era velho e se veste do novo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? A gente pode resumir em 3 movimentos. O primeiro é despir-se. É a decisão consciente de abandonar aquelas práticas da velha natureza. O segundo é vestir-se. É abraçar de verdade a nova identidade que a gente recebe em Cristo. E o terceiro, que na verdade nunca acaba, é renovar-se. Um processo contínuo de aprender e se transformar para a gente se parecer cada vez mais com Ele. E tudo isso aponta para um objetivo que é muito maior do que só ser uma pessoa melhor. A meta de verdade é a gente ser moldado à imagem de Cristo, que é a representação perfeita do próprio Deus. Não é só sobre mudar comportamento, mas sobre transformar a essência do nosso caráter para refletir o dele. E o resultado dessa nova vida é uma comunidade radicalmente diferente. Em Cristo, aquelas barreiras que tanto nos dividem aqui na Terra, nacionalidade, cultura, status social, elas simplesmente perdem a força. Como o texto diz, Cristo é tudo e está em todos. Isso mostra o começo de uma nova humanidade, unida por algo muito maior que as nossas diferenças. Então fica bem claro que a renovação espiritual não é uma linha de chegada, mas uma jornada, um caminho contínuo. É um processo de ser transformado dia após dia, de glória em glória. E o combustível para essa transformação toda é o conhecimento de Cristo, que a gente encontra quando mergulha na sua palavra. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Depois de tudo que a gente viu, como é que essa transformação pode de fato aparecer na nossa vida hoje? Como é que ela muda o nosso jeito de trabalhar, de se relacionar, de viver o dia a dia? Vale a pena pensar sobre isso. Se esta reflexão sobre a renovação espiritual foi útil para você, considere curtir e compartilhar este conteúdo. Assim, mais pessoas podem ter acesso a essa mensagem de transformação. A gente agradece muito a sua companhia nessa jornada.